E aí galera, como é que vocês estão? Tô aqui para falar dessa final, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Corinthians e Vasco, lá em Itaquera, que terminou em um empate, melhor do que eu esperava, cara, porque o retrospecto do Vasco fora de casa é muito ruim, principalmente em Itaquera. A gente nunca ganhou no estádio dos caras, mas como eu falei em vídeos passados, se tivesse um empatezinho, eu assinaria embaixo, cara, porque eu não achei que o Vasco ganharia esse jogo em Itaquera, como não ganhou, mas eu tinha muito medo do que poderia acontecer de negativo, até porque o Vasco já sofreu goleado por Corinthians esse ano lá, no começo da temporada, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi 3-0 para o Corinthians lá em Itaquera, além da gente ter perdido o jogo em São Januário. O retrospecto contra eles é muito negativo, e sendo uma decisão, primeiro jogo lá, eu fiquei com um pouco de receio do que poderia acontecer, até porque eles teriam que fazer o resultado em Itaquera. Então, eu estava um pouco pessimista do que poderia acontecer, de como o Vasco se comportaria, se o Vasco ficaria muito recuado, não seria um time que ia atacar muito, ficaria só esperando o Corinthians para tentar sair em um contra-ataque, mas todo mundo sabe que essa estratégia é muito perigosa, você pode tomar um gol a qualquer momento e toda essa estratégia de não tentar sofrer gols vai pro ralo, mas o que nós vimos foi um Vasco que talvez nem os próprios jogadores do Corinthians estivessem esperando, porque o Vasco se mostrou um time bem ofensivo, bem pé no chão e bem habilidoso, cara. O Vasco saía com toques rápidos, o meio de campo foi extremamente controlado pelo Cauã Barros e pelo Thiago Mendes. O Vasco se mostrou um time bem frio, não parecia estar muito nervoso, diferente do Corinthians, parecia que a ansiedade estava muito forte, mas se mostrou um time que soube o que fazer, sabia o que estava fazendo em campo, não foi afoito e não foi um time que ficou recuado. No primeiro tempo, o Vasco mostrou-se um time que queria propor jogo, que saberia que o Corinthians viria tentar fazer essa pressão e soube muito bem ser reativo contra isso. O Vasco fez uma marcação alta contra o Corinthians, não deixou o Corinthians respirar no primeiro tempo. O Vasco marcava muito bem, muito forte, desde os seus atacantes até os seus defensores, e o Vasco se mostrou ser um time competitivo, que é o mais importante. O Vasco me surpreendeu a sua torcida de uma forma positiva, porque estava atacando o Corinthians, por mais que o Vasco tenha dado um chute em direção ao gol, mas se mostrou um time volumoso. O Vasco tinha muito volume no primeiro tempo, marcava em cima, inclusive teve alguns erros de passe do Corinthians em saída de bola, justamente por causa da marcação do Vasco, que é sempre imbatível. Quando o Corinthians lançava essa bola do goleiro para o meio de campo, para tentar sair do sufoco, os volantes do Vasco, o Cauã Barros e o Thiago Mendes, estavam ali para proteger, para mostrar força nesse meio de campo, e acabaram dominando o Corinthians no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo que teve 2 gols anulados, um do Ryan, que estava impedido, muito bem marcado o impedimento, e também um do Yuri Alberto, que tem uma sobra lá, uma jogada aérea, mas ele estava impedido. Foram 2 gols para cada lado, os 2 bem anulados. Já o segundo tempo o Vasco começou também bem, o Vasco começou marcando forte, começou da mesma intensidade que o primeiro tempo. O Corinthians foi fazendo as trocas, foi fazendo as substituições e foi melhorando, principalmente a questão do gás. Já o Vasco, que não tem muitas peças de reposição, acaba ficando refém do seu time titular, que é o melhor que o Vasco pode mostrar, é o seu time titular. Então o Diniz segura muito as substituições, normalmente o time vai cansando no segundo tempo, e foi o que aconteceu. Depois dos 20 minutos do segundo tempo, o time já estava mostrando grandes sinais de desgaste. Já o Corinthians foi trocando peças, e foi entrando jogadores com mais oxigênio. Então o Corinthians começou a se impor mais a partir dos 20, 25 do segundo tempo, mas era aquela imposição mais física do que técnica. Para mim, em nenhum momento eu senti o perigo do Corinthians fazer um gol na gente. Foi mais, como eu falei, questão física. O Vasco fez uma substituição, fez 2 substituições. A primeira
foi o Verratti, é uma substituição de praxe, saiu o Nuno, entra o Verratti, um Nuno muito dedicado, muito bom, fez uma boa partida ontem, e também saiu o Coutinho e entra o Matheus França. São duas substituições que é certeza que o Diniz vai fazer em algum momento. O Diniz fez essas substituições, o time ficou bem, marcou, continuou marcando bem. Parece que o Corinthians também cansou, as peças que entraram no segundo tempo baixaram um pouco o ritmo, e os dois times pareciam que estavam concordando com um empate. Por mais que no segundo tempo o Corinthians tivesse esse volume, o Vasco também teve chance, teve bola na trave, teve um lance do Corinthians que foi uma defesa do Léo Jardim, mas também estava impedido, um chute do Yuri Alberto, muito perigoso, estava bem anulado, estava impedido. E foi um jogo que no segundo tempo eu senti menos intensidade, menos técnica, se bem que o jogo todo foi um jogo de muitos erros, mas o segundo tempo foi, além de falta de técnica, foi falta física dos dois times. O Vasco porque não tem peça de reposição e o Corinthians porque muitos dos seus jogadores estão jogando no sacrifício. Foi um jogo que o Vasco se mostrou competitivo, o Corinthians teve muitos erros, o Corinthians errou muito, mostrou muita fragilidade, e dá uma esperança maior para o torcedor do Vasco, para essa decisão que vai ser no domingo, lá no Maracanã. Eu estou na expectativa, na ansiedade muito grande. O Vasco, se jogar da forma que jogou, para mim tem grande chance de ser campeão, mas a gente sempre tem que ter cuidado, cara, porque o Corinthians é um time muito perigoso, é um time que joga muito bem contra o Vasco, tem bons resultados contra o Vasco, e o Vasco não pode baixar o ritmo, não pode deixar subir a cabeça, porque não tem nada ganho e necessita de ganhar desse jogo lá no Maracanã. Eu não quero ver pênaltis mais, eu espero que o Vasco faça o resultado durante a partida, o tempo normal, os 90 minutos, que a gente não vá para mais uma disputa de pênalti, porque o coração não aguenta e a gente quer esse time jogando da forma que jogou, principalmente do que jogou no primeiro tempo lá em Itaquera. Minha expectativa é boa, esse primeiro jogo me trouxe uma esperança maior e eu espero que a gente seja campeão no próximo jogo. Agradeço a todo mundo que assistiu, esse é mais um vídeo, se puder curta, se inscreva, comenta aí alguma coisa, dê essa moral pra gente aí. Valeu, até o próximo.